Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Líder em doações de órgãos, Paraná registra aumento de transplantes no primeiro semestre. Atrativos turísticos se preparam com a programação especial para receber os pais. Hoje o nosso bate-papo é com o PROCON, órgão de defesa do consumidor. O DC Notícias Web está começando. Olá! De acordo com o ranking da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos divulgado há poucos dias, o Paraná se mantém na liderança entre os estados com mais doações de órgãos e transplantes. Entre janeiro e junho de 2024, foram registrados 648 notificações de potenciais doadores, que resultaram em 240 doações efetivas. O Paraná está no ranking de liderança entre os estados com mais doações de órgãos e transplante, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO. De janeiro a junho de 2024, mais de 640 notificações de potenciais doadores já foram registradas. Desse número, 242 doações efetivas foram realizadas. O número de transplantes aumentou 12% em relação ao ano de 2023. Em 2024, foram registrados 431 transplantes de órgãos no Paraná. Já em 2023, 384 procedimentos foram feitos. A Central de Transplantes do Estado do Paraná mantém-se na liderança absoluta de doação de órgãos e, nesse semestre, adquiriu números invejáveis. Conseguimos diminuir a taxa de rejeição por parte dos familiares no que tange aos transplantes. Estamos transplantando como nunca órgãos como, por exemplo, coração. Atingimos nesse semestre uma marca que não atingimos há mais de 8 anos. Também um destaque para o transplante de fígado, também destaque para os transplantes de rim. Quero dizer que as nossas unidades de captação, as nossas OPOS, continuam a pleno vapor. É um trabalho de muitas mãos, não só na capital do estado, em Londrina, em Cascavel, em Maringá, tocando os corações dos paranaenses, porque transplantar é, antes de tudo, um ato de amor e de solidariedade humana. O trabalho hoje é fazer uma avaliação, dos pacientes que têm indicação para o transplante. Então, nosso ambulatório consiste nos pacientes com insuficiência cardíaca avançada, e aí nós recebemos esses pacientes, tanto daqui do Paraná como do Brasil. Então, pacientes que têm indicação, têm uma insuficiência cardíaca classe 3 ou 4, que ficam restritos, eles vêm para a gente e nós fazemos essa avaliação. Avaliamos, coletamos todos os exames e, após isso, a gente tem uma reunião com a equipe do transplante cardíaco, enfermagem, equipe cirúrgica, UTI, e indicamos o transplante ou não. Indicado o transplante, aí o nosso segmento se dá no intraoperatório e no segmento do pós-operatório também. Então nós fazemos o pré, o intraoperatório e o segmento pós-transplante também. Então nós temos duas listas, digamos assim, Nós temos a lista de transplante normal, é os pacientes que têm uma insuficiência cardíaca grau 3, grau 4, mas que conseguem esperar em casa. E nós temos os priorizados, são pacientes que têm uma insuficiência cardíaca mais grave, que precisam de drogas vasoativas, estão internados em UTI ou estão em ventilação mecânica, e aí esses pacientes eles passam na frente. Nós temos uma dificuldade muito grande, o tempo de espera no Brasil para pacientes abaixo de 40 quilos, menores que 10 anos, é um tempo de espera muito alto. Então, às vezes, alguns pacientes não conseguem esperar tanto tempo. Então a gente tem um tempo de espera em torno de 6 meses, 1 ano, tem pacientes que demoram 1 ano e meio. Então é super importante ter essa conscientização, salva vidas. Infelizmente a gente tem uma taxa de doação em crianças muito menor da taxa de doação em adultos. Isso dificulta ainda mais, porque a demanda só vai aumentando. Então a gente está cada vez mais crianças necessitando e a gente mantém a mesma quantidade de ofertas e doações de órgão. Então é super importante essa conscientização. E para muitas pessoas que estão na fila de espera, a notícia da compatibilidade do transplante de um órgão é capaz de transformar seu dia e principalmente sua vida.
Na quarta-feira que ela fez, que eu acho que foi dia 3, que foi o transplante dela, estava fazendo exatamente 3 semanas que ela tinha sido listada do transplante, né? Lembro, foi tipo assim, eu fiquei chocada, ao mesmo tempo eu e ela, não sabia se chorava, se ria, né? Porque é uma alegria que não tem fim, né? E ao mesmo tempo a preocupação, que é uma cirurgia, né? De grande risco. Eu recebi um coração novo. É um sonho, né? Que é ganhar um rim. E pode realizar para todos. E é uma esperança de vida. É uma alegria, é uma coisa sem explicação, a gente não sabe agradecer o quanto é maravilhoso, porque é uma vida que recomeça, né? A gente não tinha mais vida com aquilo, a gente largava as nossas famílias lá na outra cidade, longe, dá 8 horas de viagem onde a gente mora, para vir para cá e tratar dele e receber um órgão assim que é maravilhoso, é só por Deus. Então a gente incentiva, quer que as pessoas doem também, né? Porque é só quem, né, precisa que vai saber o que é doar, né? Quem tem essa vontade que doe, né? Que pense no outro, porque, né? É tão bonito, né? É maravilhoso você começar uma vida ali de novo que você não tinha mais esperança e o órgão aparecer ali sem, né? Então, os médicos também, que a gente tem muita gratidão também, meu Deus. E as pessoas têm essa consciência de doar. A alegria que é receber um órgão, né? Para a família, para o paciente, tudo. É uma vida nova. Cerca de 700 profissionais compõem o Sistema Estadual de Transplantes. E para que esse procedimento aconteça com sucesso, o governo estadual disponibiliza infraestrutura aérea e terrestre para o transporte de órgãos, incluindo 9 veículos do Sistema Estadual de Transplantes e 12 aeronaves para o transporte emergencial. Em cada processo de doação são muitas pessoas envolvidas, né? Então é o pessoal da Central de Transplantes, é o pessoal das organizações de procura de órgãos, é o pessoal da comissão intra-hospitalar, o serviço transplantador, laboratório, toda a nossa rede de logística, né? Então os motoristas, o pessoal da Casa Militar, quando a gente tem a necessidade do transporte aéreo. Então são dezenas de pessoas envolvidas nesse processo, em cada processo. Hoje no Brasil, a doação de órgãos ela só acontece após a autorização da família. Então é por isso a importância da gente conversar com a nossa família e deixar o nosso desejo claro para a nossa família, porque no momento oportuno é a nossa família que vai decidir, mesmo que a gente tenha falado em vida, que a gente tenha deixado algo registrado, a nossa família que vai decidir. E é importante porque doação de órgãos salva vidas, né? Dá nova chance de vida a outras pessoas. E apesar do Paraná ter esses resultados expressivos na doação e no transplante, a nossa fila de espera ainda é muito grande. Então a gente tem muitas pessoas que ainda estão aguardando por um transplante, né? Uma nova chance de vida. E veja a seguir, atrativos turísticos se preparam para a programação especial para receber os pais. Chegou a sua vez de ser a transformação. Na vida, temos a chance de fazer a diferença todos os dias e sermos cada vez melhores. Seja bem-vindo ao DC, onde conhecimento ganha forma. E o futuro é moldado com inovação e excelência. Ultrapassamos até mesmo as fronteiras das tecnologias. Vestibular UDC, agende sua prova. Na UDC você é global, com parcerias internacionais. Explore o mundo e amplie seus horizontes. A UDC é mais tecnologia, mais criatividade, mais agro e muito mais laboratórios. Escolha um centro universitário do tamanho dos seus sonhos. Estamos de volta com o DC Notícias Web, agora falando para você que o Parque das Aves terá programação especial no Dia dos Pais. O acadêmico de jornalismo Jorge Aragão conta mais um pouco sobre essa novidade. O Dia dos Pais será comemorado de uma forma especial e diferente no Parque das Aves. Nos dias 10 e 11 de agosto, todos os pais brasileiros terão aí gratuidade para entrar no atrativo, o que é uma ótima oportunidade para conhecer o local e também para ter uma interação com a sua família. Basta você chegar no local, apresentar o documento do seu filho, em que apareça o seu nome ali como pai e também o seu documento pessoal para comprovar a veracidade dos dados. Então, nos dias 10 e 11 de agosto, o parque estará aberto das 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde para que você possa conhecer esse local.
A Itaipu Parktec lança um edital para 254 casas populares em Foz do Iguaçu. O Itaipu Parktec publicou o edital para a construção de 254 casas populares em Foz do Iguaçu, como parte do projeto Moradias, desenvolvido em parceria com a Itaipu, a Prefeitura e o Instituto de Habitação, o Foz Habita. O prazo para o envio de propostas pelas empresas interessadas irá até o dia 17 de agosto. O edital está disponível na íntegra no endereço www.portaldecompras.pti.org.br. Segundo a Itaipu Binacional, as residências vão beneficiar famílias que vivem em vulnerabilidade social e que residem em áreas de risco na cidade. As novas casas serão construídas no bairro Três Bandeiras, no nordeste do município, e a expectativa é que sejam entregues as primeiras unidades a partir do primeiro semestre de 2025. Os imóveis serão erguidos com uma tecnologia de baixo impacto ambiental, tendo como matéria-prima principal madeira reflorestada. O investimento será custeado com recursos obtidos nos leilões de venda de casas ainda pertencentes à usina da Itaipu na Vila A. Já os terrenos são uma contrapartida da Prefeitura de Foz do Iguaçu, parte da área originalmente pertencia à União. E no próximo bloco, nosso bate-papo de hoje é com o PROCON aqui de Foz do Iguaçu. A Prefeitura de Foz do Iguaçu trabalha para tornar nossa cidade mais resiliente. Isso significa investimentos em grandes obras contra alagamento, ações de limpeza e desobstrução de galerias, manejo e substituição de árvores. Assim, preparamos a cidade contra os efeitos das mudanças climáticas. Contribua, utilize os serviços disponíveis em nossa cidade. Você colabora com a limpeza urbana e ajuda a evitar transtornos. Prefeitura de Foz, trabalho que dá resultado. Olá, e o DC Notícias Web de hoje vai falar de um órgão muito importante para proteger os seus direitos. Nós estamos falando do PROCON e vamos falar hoje com o PROCON aqui de Foz do Iguaçu, trazer mais informações para você que está nos acompanhando. E para trazer todas essas informações, nós estamos recebendo aqui a diretora do PROCON de Foz do Iguaçu, Claudineia Pliasecos, que vai conversar conosco. Doutora, seja muito bem-vinda ao DC Notícias Web. Obrigada, Andréia. Obrigada ao DC por essa oportunidade de levar a importância que um órgão tem para a nossa comunidade, porque como o PROCON é municipal, a gente só atende cidadão, né, morador de Foz do Iguaçu. E o PROCON, ele tem a tarefa precípua de defender o consumidor diante da lesão ao seu direito em uma relação de consumo. Então, é muito importante que o consumidor entenda que ele tem dois meios de reclamar pelo seu direito. Na via administrativa, que é o PROCON, e na via judicial. No juizado especial, dependendo do valor, juizado especial sem advogado. O que não pode é o consumidor ficar sem lutar pela sua defesa, porque senão as coisas nunca vão mudar. Por mais que tenha leis, tenha código de defesa do consumidor, mas os golpes estão aí e está aparecendo muitos golpes. E também a relação do dia a dia, né? Reclamar sobre a conta de água, a conta de luz, os empréstimos consignados que estão assim fora de controle. E o modo que está sendo feito esses empréstimos consignados por idosos, esses jogos online que agora está levando o consumidor ao vício. Engraçado que se discute tanto sobre cassino no Brasil, está tendo cassino online. Esses jogos, o vício se torna o mesmo. Até no congresso que o PROCON esteve segunda-feira no Rio de Janeiro, que foi o RioCon,
segundo o Congresso do Direito do Consumidor, o que foi trazido para o Congresso através de todos os PROCONs do Brasil foi exatamente a quantidade que o governo está se arrecadando, coisa em torno de 2 bilhões de reais, dessa questão aí desses jogos online pela internet, e o consumidor está entrando no vício, tem muitos que estão perdendo o que tem por causa desses jogos e está tendo muito suicídio. Olha só. Muito suicídio por causa desses jogos online. Então, o que eu quero pedir para o consumidor nesta questão é para que o consumidor tome muito cuidado. Hoje está muito fácil dele se envolver numa relação de consumo que não estava na previsão financeira dele, né? Isso leva a você sair do seu orçamento mensal e acreditando que vai ganhar mais, e isso, me desculpe, é um jogo de azar, acho que mais azar do que sorte, e quando você vê, você já gastou boa parte do seu ganho em cima desses jogos. E isso acaba que eles não te dão nada, né? Eles te dão ali um pouco para você ter vício naquilo, e depois vão te tirando, e tem famílias perdendo casas, perdendo carros, perdendo o dinheiro que tinha de reserva, enfim, está uma tragédia no Brasil. Então o consumidor tem que entender, primeiro, a questão financeira dele. Ele pode sair daquele orçamento dele para apostar num jogo, e tem que ver a credibilidade disso também, né? Não há lei ainda que regulamenta por completo esta forma de jogo. Então, todo cuidado é pouco. Falando em consumidor, a senhora falou aqui dos jogos. O PROCON hoje trabalha com muitas, digamos assim, vulnerabilidades dos consumidores. Não só os jogos, mas como os empréstimos consignados. São muitos desafios que ultimamente têm pegado as pessoas com armadilhas como essa, os jogos, os empréstimos consignados, a telefonia. Como tem sido esse desafio, principalmente hoje, de lidar com tudo isso, diretora? O consumidor ele tem que ter cuidado com 3 coisas. Quando ele for pagar uma conta por um boleto, ele precisa averiguar as informações ali para o destinatário do pagamento. Ele tem, por obrigação, porque ele vai acabar recebendo um boleto falso. E ele vai pagar uma dívida através de uma quadrilha, né, do golpista, e esse valor nunca vai chegar para o destinatário, para quem ele devia e foi pagar o boleto. Então, você tem, consumidor, que olhar todos os dados do boleto para ver se esse boleto confere. Tirar boletos nos sites oficiais do fornecedor, né? Tem muita gente que entrou em sites duvidosos para pagar, por exemplo, conta de luz, conta de água, que a Sanepar e a Copel não reconheceram esses pagamentos porque o pagamento não chegou neles. Foi feito por um site, um boleto que não era para uma quadrilha. Isso acontece em boletos de financiamentos, muito, muito, muito. Então, você, consumidor, tem que tomar cuidado na hora de emitir boletos. A outra questão é os empréstimos consignados. O empréstimo consignado, ele é legal? Ele é legal. Ele é lícito? Ele é lícito. Porém, o modo que está sendo feito, ele está sendo totalmente imoral, mafioso. Quando o correspondente bancário entra em contato com o consumidor, na maior parte hipossuficiente, que não tem habilidades, não tem conhecimento, não tem má fé, e eles alegam nesta conversa que o consumidor idoso, aposentado, tem um dinheiro para receber de correção de aposentadoria. Olha só. Tá? E que ele precisa, se ele aceitar, ele precisa fazer uma selfie dele ali no momento e encaminhar ali mesmo pelo WhatsApp. Ou tem que ir até um correspondente bancário, que não fala que é correspondente bancário, fala, ó, o senhor tem que vir em tal local, que é nessas correspondentes bancários que tem aí na cidade toda, e ele realmente faz o contrato
mas ele crendo que aquele dinheiro que vai cair na conta dele é realmente um valor que ele tem direito de uma correção da aposentadoria. Mas não é. Quando ele descobre, é quando começa a descontar da aposentadoria dele. Isso aí já embute também um cartão de crédito chamado RMC e RCC. Só aí são 10%, porque onde já se viu um país que a maior parte é formado por aposentados hoje a população do Brasil, na sua maior parte, é de idosos. Então, pense que negócio mais correto para esses correspondentes bancários, porque já é descontado isso na fonte, no INSS. Então, os bancos nunca perdem, nunca vão perder. Então, aí esse correspondente bancário faz esse empréstimo consignado, que já é descontado na folha de pagamento do INSS do consumidor, e o consumidor aí também tem o valor daí do empréstimo consignado, do cartão RMC, 5%, e mais 5% do cartão RCC. E não é só um, porque às vezes aquela pessoa tem uma aposentadoria que ainda tem um benefício. Um percentual que ainda pode fazer mais um. Ele tem aposentadoria e tem um benefício. Pois os bancos, através dos seus correspondentes bancários, fazem consignado os 2 cartões no benefício e os 3 também na aposentadoria. Então, o consumidor idoso, pobre, analfabeto, ele está ficando sem nada. Aquele dinheiro que era reservado para a aposentadoria dele, para ele se manter, hoje em dia não está tendo mais. Então, o que o consumidor tem que fazer? Os netos, os filhos, têm que acordarem para isso. Às vezes, quem não tem a instrução de procurar o INSS para ver como é que está a sua situação, tem que ir lá no INSS, porque dá para baixar no aplicativo Meu INSS no celular e acompanhar o que está acontecendo dentro da conta do INSS dele. Ou se não, ir até no INSS e pegar histórico de empréstimos consignados e histórico de crédito dentro do INSS. Ali vai estar constando tudo. Se o consumidor tem empréstimo, se não tem empréstimo, se ele tem, para quem que foi feito, quanto que ele recebeu e o que está sendo descontado. Então, os idosos que não têm esse conhecimento para ir, os filhos, os netos, têm que tomar cuidado, porque, de fato, é lamentável o que está acontecendo no nosso Brasil hoje. E o que o PROCON tem feito nesse sentido, aqui em Foz do Iguaçu, para tentar auxiliar, informar essas pessoas que muitas vezes ficam sem saber aonde recorrer? O PROCON, ele também tem a função de prevenir certos golpes, certas situações. Então, a gente vai para a televisão, vai para a rádio, informa tudo isso, para que isso crie, né, na rede social eu também faço isso bastante. E quem comparece no PROCON? Para os idosos, a gente agenda fisicamente, apesar da gente ter o site, mas a maior parte não tem instrução, não tem essa habilidade digital. Então, a gente agenda fisicamente o consumidor e ali nós vamos requerer esses extratos, tanto do banco como do INSS, para a gente poder começar a averiguar o que aconteceu. Mas só quando eu pergunto, e os idosos sou eu mesma quem atendo, essas vítimas dos empréstimos consignados, porque você tem que criar provas, né? Mas quando ele já fala para mim, doutora, eu não fiz esse empréstimo porque me ligaram dizendo que eu tinha um dinheiro para receber do governo, eu tinha uma correção, dali eu já começo a brigar através do telefone com o banco, com o correspondente, até que a gente consiga cancelar esse contrato, porque muitas das vezes o consumidor já até gastou esse dinheiro. Porque claro que ele gastou um dinheiro que passaram para ele, que era um dinheiro dele, que era o governo que estava devolvendo para ele correção da aposentadoria. Então, muitos casos a gente consegue resolver, outros bancos são mais difíceis para conciliar e a gente tem que acabar
os bancos são multados na via administrativa e o consumidor tem que seguir daí via justiça, né? Juizado especial sem advogado ou justiça comum com advogado. Então, mas são casos demorados, que porque a coisa é muito bem feita. Porque o que eles fazem? Quando é notificado o banco vai mandar um contrato, sim, com a selfie do consumidor, com a geolocalização que foi feito, o local onde foi feito o empréstimo, porque sim, o consumidor disse sim, o consumidor estava ali e ele assinou, né, por selfie, mas foi sobre uma mentira. Daí muitas vezes tem que ir para a justiça, pedir quebra de sigilo telefônico para pegar essa gravação telefônica, mas enfim, a cautela ela tem que ser 100%. A desconfiança de bancos e empréstimos consignados dentro dessas correspondentes bancárias tem que prever sempre a má-fé. Porque é isso que está acontecendo. É isso que a gente está vendo desde 2019. Então, se precisa de um empréstimo, vai no seu banco, fala com o seu gerente, porque ainda a gente tem aquele gerente do nosso banco que dá para a gente conversar ainda olho a olho. Essa questão da facilidade digital está chegando muito dentro da casa do consumidor, ele está super endividando por causa dessa facilidade. Então, o consumidor ele tem que ver o que é melhor para ele, né? Endividar ou continuar nas mesmas condições que ele se encontrava. Então, esses bancos, essas correspondentes, cuidado com as portabilidades de dívidas que eles oferecem, juros mais baixos, isso também não existe. Para as pessoas que hoje precisam do PROCON, precisam de um auxílio, de que forma hoje é esse atendimento aqui na agência de Foz do Iguaçu? O PROCON, ele atende fisicamente, mas isso ficou restrito mais para as pessoas sem essa condição de estudo, que não tem como ir para o nosso site. Pega a sua colinha. Você tem o telefone 2105-8700, que é o telefone do PROCON. Já nesta ligação, quando você ligar, já tem uma pessoa totalmente instruída para ela poder te fornecer tudo o que você precisa saber. Se o teu direito está com embasamento legal para ser pela via administrativa, ela vai agendar o seu horário, ou ela vai te mandar para o site, porque os nossos agendamentos estão para agosto, final de agosto. E também tem o WhatsApp do PROCON, que você pode ligar e falar com a Ricarda. O WhatsApp do PROCON é 998200235. Além do 2105-8700, que você também vai poder ligar para você tirar as suas dúvidas como consumidor. E também tem o nosso site, PROCON Online, que é no site da Prefeitura Municipal. Você entra lá, vai no autoatendimento PROCON Online. Então você já pode fazer as suas reclamações através do PROCON Online, no site da Prefeitura. Você tem que juntar comprovante de residência, documentos pessoais e comprovação da alegação que você vai fazer. Tem muita coisa para falar, né, diretora? Tem. O PROCON fica na Avenida Brasil, 1172, ali do lado do Banco Bradesco. E a cautela, consumidor. Você precisa entender, quando você for fazer um negócio, numa relação de consumo, confira todos os seus dados. Muito rápido. Diretora, nós gostaríamos muito de agradecer, tem muita informação. De repente, uma próxima oportunidade, a gente também volta a falar em outras coisas que a gente não falou nessa entrevista hoje, mas a gente gostaria muito de agradecer essas informações, são preciosíssimas para quem nos acompanha nas redes sociais, nas notícias também. Obrigada pela sua participação. Imagina, quando você precisar, quando a TV precisar, o PROCON está à disposição. Obrigada. Obrigada a você. E assim a gente encerra o DC Notícias Web de hoje, agradecendo a sua companhia. Tchau.